Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar hoje nosso primeiro devocional. E é tudo sobre o Senhor, né? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é sobre o Senhor. Paz do Senhor, povo de Deus, chegando aí. Vamos para nosso primeiro devocional, né? Amém. Paz do Senhor Romário, Neto, o povo de Deus está entrando aí. Sejam bem-vindos. Amém. Então vamos lá. O devocional é um momento que você tira para estar com Deus. Todo mundo conseguindo me ouvir bem aí? Diga aí, me dê esse feedback. Tá tudo certo com o áudio? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão falando aí. O devocional é um momento que você tira para estar com Deus. É um momento que você tira para fazer a sua oração para o Senhor, sua oração sincera. O Senhor, ele até fala sobre isso, o Senhor Jesus, ele fala sobre isso. Eu não me recordo agora o capítulo e versículo, mas ele fala que nós não devemos ser como aquelas pessoas que ficam clamando pelas praças, como o povo daquela época, né? Que ficavam clamando pelas praças. E glória a Deus, obrigado pelo feedback aí, tá top. Tô na fábrica, mas tô tentando ouvir, amém. Os fariseus, saduceus daquela época, eles gostavam de se mostrar. Agora é minha hora de orar. Agora é minha hora de ler a palavra. Então eu vou para o meio de todo mundo. E eles iam literalmente para o meio da rua e começavam a clamar. E se ajoelhavam, se jogavam no chão, como se eles estivessem clamando ao Senhor. E o Senhor, ele falou que ele não se agradava muito disso. O Senhor Jesus, ele deixou na sua palavra que ele não se agrada muito disso. Mas ele se agrada daquele que vai para o seu quarto, ele tranca a sua porta e ele clama ao Senhor no seu secreto. Amém? Então a primeira dica de devocional é que nós temos que ter o nosso momento em secreto com o Senhor. Amém? Segunda dica do devocional, leitura bíblica. Falei da oração, né? E agora eu quero falar da leitura bíblica. A leitura bíblica, a gente tem que entender que não é uma corrida de 100 metros. Eu tenho que chegar rápido. O que é uma corrida de 100 metros? É aquela que a pessoa fica lá esperando. Usain Bolt. Quem lembra desse corredor aí vai saber o que é os 100 metros rasos. Usain Bolt, ele ficava ali e ele era o homem mais rápido que percorria os 100 metros rasos. Ele corria os 100 metros em poucos segundos e vencia todo mundo. E a leitura bíblica, ela não é como os 100 metros rasos, que você tem que fazer uma leitura. Você pega aqui o livro de Deuteronômio: Deus eterno, a tua habitação é por baixo de ti, estende os braços eternos, ele expulsou o inimigo diante de ti, disse destrói, e vai embolando tudo isso, e acaba que no final não aprende nada. Diferente disso, a leitura, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, ela tem que ser uma leitura de meditação. O que é isso, pastor? Eu vou pegar ali e eu vou analisar, eu vou remoer aquela palavra, eu vou aprender, eu vou tirar dali o que o Senhor está querendo me ensinar. Amém? E a palavra do Senhor, ela é muito rica em versículos. Às vezes um versículo ele tem ali uma pregação inteira. E o que a gente tem que fazer é abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Eu trouxe hoje aqui para o nosso devocional, nosso momento com o Senhor, o livro de Josué. Nós vamos ler do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Amém? E a gente vai ver que em poucos versículos o Senhor fala tanta coisa que nós devemos levar para a nossa vida e nós devemos guardar em nosso coração. O livro de Josué é a continuação da história do povo de Israel que estava no Egito.
O Senhor falou a Moisés e também falou a todo aquele povo que estava no Egito que eles não herdariam mais a terra prometida. E ficou para seus filhos. O único que herdaria daquela geração seria Josué e Caleb, que foram os 2 espiões que foram e tiveram fé. A fé agrada muito o Senhor. Começa a plantar isso, começa a plantar a fé. Fé é acreditar mesmo sem ver, parece que está tudo indo ao contrário. Mas você está crendo, está confiando que com Deus você vai vencer. Amém? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas aquilo que se espera. Aquilo que você está acreditando que vai acontecer mesmo sem você ver. Amém? Então diz assim no versículo 1. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Eu quero falar aqui em especial do versículo 5, e a gente vai aprender aqui com o Senhor. Diz assim: ninguém vai poder resistir a você todos os dias da tua vida. Deus está dando uma promessa sobre a vida de Josué. A promessa que estava sobre Moisés, agora está sobre a vida de Josué. No início, aqui no versículo 1, o Senhor está falando aqui, né? Sucedeu que depois da morte de Moisés, o próprio Senhor ele falou com Josué, porque era necessário continuar o chamado, era necessário continuar a caminhada daquele povo do Senhor. E o Senhor fez uma promessa a Josué: ninguém vai poder resistir a ti todos os dias, como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Olha só, é uma leitura de meditação. O que é? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. A promessa que Deus deixou para Josué era que ninguém iria resistir às guerras, os conflitos que teriam com ele. O povo que se levantasse contra o povo de Deus não iria resistir. Por quê? Porque Josué estava lá. Josué era um homem de Deus. Josué era alguém escolhido por Deus. E aí a gente consegue entender que aquele que é escolhido por Deus, ainda que venham as tribulações, ainda que venham lutas, ainda que alguém se levante, não resistirá. Por quê? Porque ninguém pode resistir a alguém que está sob a cobertura de Deus. Amém? Ninguém que está debaixo da cobertura de Deus pode ser atingido. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Segunda promessa que Deus deixa para Josué. A mesma unção que Moisés tinha. E olha que a unção de Moisés não era pouco. Tanto é que no final aqui, no capítulo 34 de Deuteronômio, fala sobre a morte de Moisés. E no versículo 10 do capítulo 34 diz assim: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Moisés, ele conversava com o Senhor face a face. Ele tinha uma intimidade diferenciada com Deus. E agora Josué, ele vai ter a mesma autoridade de Moisés. Josué vai ter a mesma autoridade de Moisés. Ainda que ele não fale com o Senhor face a face, mas ele teria essa conexão com o Senhor. E algo que o Senhor me falou muito no dia de hoje, enquanto eu estava fazendo o meu devocional mais cedo, era sobre conexão. Nós estamos vivendo a era da tecnologia. As pessoas não sobrevivem sem o seu celular, o seu smartphone, o seu iPhone. Elas querem estar conectadas o tempo todo. E aí, há mais ou menos uma semana, 2 semanas atrás, bugou tudo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Ninguém conseguia postar, ninguém conseguia ver nada, ninguém conseguia conversar, ninguém conseguia se conectar com as pessoas. E aí isso começou a causar desespero nas pessoas. Por quê? Porque faltava conexão com as pessoas. E aí a reflexão do nosso devocional de hoje
Como é que está a nossa conexão com Deus? Será que quando eu percebo assim, poxa, eu não estou conectado com Deus, essa preocupação ela vem assim como quando o WhatsApp cai, assim quando não tenho internet, agora eu saí de casa, estou sem meu Wi-Fi, misericórdia, acabou aqui meu 4G, acabou meu 3G, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso me conectar com as pessoas. Quando acaba a nossa internet, geralmente as pessoas ficam assim. E quando vai acabar a bateria então? Tá 30%. Onde é que tem uma tomada aqui? Tanto é que nos shoppings hoje as pessoas já implantaram as tomadas e umas cadeirinhas ali para as pessoas irem lá conectar o seu celular, porque sabe que as pessoas estão cada vez mais presas ao celular, conexão e conexão com pessoas. Porque elas querem ver o que as pessoas estão postando, elas querem ver o que as pessoas estão colocando nos status. Fica lá o dia todo. Eu vou subindo para ver o que a pessoa está postando. Depois vai no status, aí começa a ver pro lado e quer se conectar com pessoas. Mas a principal conexão que nós devemos ter é a conexão com Deus. É necessário nós termos conexão com Deus e principalmente uma preocupação. Reflita hoje como é que está a tua conexão com Deus. Será que hoje, quando você acordou, você se lembrou de agradecer a Deus pela sua vida? Será que ontem você pelo menos se lembrou de falar assim: Senhor, muito obrigado por mais um dia? Como é que está a nossa conexão com Deus? Nesse devocional de hoje, nós vimos que Moisés ele tinha uma conexão com o Senhor, uma conexão tão forte que eles eram capazes de conversar face a face. Josué, ele teria a mesma unção, não conversaria face a face, mas ele continuaria com a conexão com o Senhor, e aonde ele pisasse a planta dos seus pés. Está aqui, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado por herança, como eu prometi a Moisés. A conexão de Josué estava com Deus, e por isso ele era um homem próspero. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa promessa de Josué, o Senhor, ele estende a nós. O próprio Jesus, quando veio à terra, ele fala assim: estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor, ele está com todos nós. Mas muitas das vezes a gente rejeita a presença dele, a gente não quer a presença do Senhor. O Senhor até quer estar perto da gente, o Senhor quer nos ensinar algo novo, o Espírito Santo quer nos ensinar algo novo, mas a gente não aceita, a gente não quer ouvir, a gente recusa a palavra do Senhor. O pastor está falando de Bíblia, misericórdia, eu não vou ficar nessa live não, live chata, eu vou ver outra coisa aqui, outra coisa. Me chama mais atenção que a palavra de Deus. Qualquer outra coisa me chama mais atenção que a oração. Qualquer outra coisa me chama mais a atenção do que um devocional ao Senhor. Onde é que estão nossas prioridades? Onde é que está a nossa conexão? Será que a nossa conexão está somente com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, com o YouTube? Entenda, querido, eu não condeno o uso das redes sociais. Tanto é que eu estou aqui fazendo live agora no Instagram. Porém, a nossa principal conexão tem que ser com Deus. O próprio Senhor falou, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. E a partir do momento que eu coloco outra coisa acima de Deus, eu estou colocando a idolatria acima de tudo. Eu estou tirando Deus do lugar onde ele devia estar. Se Deus tem que estar em cima, vamos colocar o Senhor em cima, em primeiro lugar. Que ele seja o nosso primeiro pensamento quando a gente acordar. Que ele seja o nosso último pensamento quando a gente for dormir. Que eu não saiba viver sem meditar na palavra, para tirar coisas boas, para ver o que o Senhor tem a falar comigo. Olha só o que o Senhor fala para ti hoje. Eu não te deixarei e eu não te desampararei. É uma promessa que Deus deixou para as nossas vidas. Ele não vai nos deixar, não vai nos desamparar. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém? Isso é o que está lá em Salmos 23. E quando a gente lê, a gente se alimenta da palavra do Senhor, a gente vai ficando forte, robusto da presença do Senhor. E a gente vai aprendendo com Ele. E nos momentos das nossas dificuldades, o Senhor vai trazendo à tona tudo aquilo que a gente aprendeu. Amém? Por último, versículo 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Algo de reflexão para as nossas vidas.
Versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. É muito difícil nós encontrarmos hoje pessoas com coração sedento, com coração aberto para servir. As pessoas falam que não devem obedecer pastor, as pessoas falam que não devem obedecer igreja, que as pessoas não devem obedecer isso, devem obedecer aquilo. Mas é engraçado porque eu vejo aqui um Josué que servia a Moisés. Muitas das vezes, Josué não podia subir o monte, porque Deus falava assim: Moisés, eu quero que você suba e fale comigo no monte. Mas Josué ia servindo Moisés, e ele subia até a metade do monte, ele ficava ali na metade do monte. Se Moisés estava em cima do monte, Josué ficava na metade do monte, esperando Moisés. Tal era a servidão que Josué tinha na sua vida. E hoje a gente tem muita dificuldade de servir. E a gente aprende com Josué que ele era um servidor. E por ele ser um servo de Moisés, por ele gostar de servir Moisés, ele recebe a mesma unção que estava sobre Moisés. Abre o teu coração para servir, abre o teu coração para obedecer, abre o teu coração para viver coisas novas com Deus. Serve pessoas, ama pessoas. O maior ide do Senhor é nós amarmos pessoas, nós ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso é amar as pessoas, é buscar novas pessoas para conhecer a Cristo. E nós devemos ter isso em nós. Como é que a gente vai ter isso? Sendo servo, servindo. Amém? E ele diz: seja forte e corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar. Olha só, de um servo a alguém que seria um grande conquistador agora. Moisés ainda não tinha entrado na terra prometida. Moisés ainda não tinha entregado a herança aos povos. Quem iria fazer isso era um servo. E muitas das vezes a gente não dá o devido valor a isso. E no reino de Deus é tudo diferente. A matemática é diferente. O que acontece é totalmente diferente. Ele fala que aquele que quer ser o maior, que sirva a todos. Aquele que se acha o tal, que está em cima, esse é o menor de todos. No meu reino é assim. O próprio Jesus ensinava isso. Enquanto os discípulos queriam ali: Senhor, eu quero uma cadeira do teu lado quando eu chegar lá. Senhor, eu quero um trono do lado do teu. Olha só a audácia dos discípulos, né? E aí ele vira para eles e fala: se você quer ser o maior entre os homens, então sirva a todos. O próprio Senhor fala sobre servir, e ele mesmo desceu aos céus e serviu as nossas vidas, serviu aos irmãos daquela época. E nos ensinou a como servir, lavou os pés dos discípulos. E hoje, infelizmente, muitas pessoas têm inventado doutrinas de homens. E isso também é bíblico. A Bíblia fala que no fim dos tempos surgiria muitas doutrinas. E doutrinas de homens. Os homens começariam a inventar doutrinas. Tem outros que seriam doutrinas de demônios. Fora outras doutrinas que existem aí, queridos. A doutrina do panteísmo, que Deus é o universo e Deus são um. Não, Deus é o Todo-Poderoso, Ele comanda o universo todo. Ele tem todo o poder em suas mãos. Amém? Então, são várias doutrinas e algo que não vai deixar a gente se levar por várias doutrinas é o que? A palavra de Deus. Se você conhece a palavra de Deus, se você busca na palavra de Deus, você não vai se deixar levar por qualquer movimento aí de pessoas que são usadas muitas das vezes por demônios para implantar doutrinas falsas. Amém? Então, ele fala: seja forte e corajoso. Eu quero falar para você que está comigo, que está me acompanhando nessa live. Seja forte e corajoso. E sirva. Sirva a todos. Se você quer ser alguém grande, sirva a todos. É matemática do reino de Deus. Sirva. Josué serviu. E de servo de Moisés, ele foi um grande conquistador. Ele entrava, fazia guerra, vencia os reinos, venceu Jericó, atravessou o Jordão a pés enxutos, venceu todos aqueles arredores de Jericó, e ele foi o grande conquistador. E por fim ele divide as terras dos povos. As 12 tribos
de Israel, ele vai lá e divide. Olha só o que acontece com quem é servo. Bom dia, paz do Senhor, Lívia, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Monique, sejam bem-vindos. Aleluia. Olha só o que acontece com quem é servo. Então, não deixa Satanás entrar no teu coração e dizer assim: não, você não precisa ser servo, você não precisa servir ninguém, isso aí é doutrina do homem. Versículo 1 de Josué fala assim: Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. E agora o Senhor diz assim para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e vai para a terra que eu dou aos filhos de Israel, de servo a conquistador. Amém? Isso só o Senhor pode fazer. Então, querido, se você tiver a oportunidade de servir, sirva. Se você tiver a oportunidade de servir na sua casa, sirva. Porque muitas das vezes é um lugar que é mais difícil de servir. Servir os pais, servir os irmãos, misericórdia. Meu irmão, pastor, tem que servir isso. Servir os irmãos, servir os pais, servir os filhos, servir os avós, servir os tios. Amar todo esse povo que está na sua casa aí, servi-los. Amém? Se você tem a oportunidade, sirva na igreja, sirva os seus irmãos da igreja. Amém? Isso é uma oportunidade que Deus está te dando. Sirva a todos. Josué nos ensina isso. Ele serviu Moisés e no devido tempo o Senhor, o próprio Deus, o exaltou. E de servo ele foi a um grande conquistador. E o Senhor fala assim: seja forte e corajoso. Eu falo para você que está aí nessa live: seja forte e corajoso. Amém? Não tenha medo, não deixe o medo te paralisar. Coloque a sua fé em ação. Seja forte e corajoso, porque o Senhor vai te fazer herdar uma terra. E essa terra aqui era uma terra terrena. É um lugar terreno, né? Era um lugar que eles iam conquistar para ser morada deles. Mas hoje nós temos uma promessa muito maior sobre as nossas vidas. Não é uma terra corruptível, não é um lugar aqui, mas um lugar mais alto. É um lugar onde nós iremos desfrutar do amor de Deus. É um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais desânimo, não haverá mais morte. Só haverá alegria, só haverá o gozo do Espírito Santo. O tempo todo nós estaremos alegres, o tempo todo nós estaremos brincando ali. Eu vou realizar um sonho, querido. Eu vou brincar com os leões, eu vou brincar com as onças naquele lugar, porque as primeiras coisas já vão ser passadas. Amém? Então, essa é a palavra do nosso devocional de hoje. Se você chegou atrasado e perdeu, vou deixar essa live salva. Acessa lá depois, assiste. Eu dei umas 2 ou 3 dicas de devocional. Aprenda, busque do Senhor. E a gente vai estar fazendo esses vídeos aí ao longo da semana para a honra e glória do Senhor, amém? Então vamos orar nesse momento. Não sei aonde você está, se você pode ou não pode orar nesse momento, mas eu te convido a orar, pelo menos em pensamento. Aí, 4 coisas que o Senhor falou conosco. Ninguém vai poder resistir a você. Ou seja, tudo aquilo que vier contra você não vai poder permanecer de pé, porque Deus está contigo. Como foi com Moisés, assim serei contigo. Aquele que serve ao Senhor, Deus, ele está com ele todos os dias. Há uma conexão com Deus. Não te deixarei, não te desampararei. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. E seja forte e corajoso, porque você vai herdar uma terra, Nova Canaã. Amém? Senhor Deus, eu quero orar, Pai, juntamente com o teu povo, onde eles estiverem, Deus, que o Senhor venha visitá-los. Pai, esse momento é um momento de devocional, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, todos aqueles que estão acompanhando a live, todos aqueles, meu Deus, que irão ver depois. Abençoa, meu Deus, alcança em nome do Senhor Jesus. Pai, que nós venhamos aprender a buscar, Senhor, mais a tua palavra, que nós venhamos aprender a buscar mais de ti, Espírito Santo de Deus. Nós venhamos aprender a meditar na tua palavra, não somente ler, correr, mas que nós venhamos ler e meditar e aprender com o Senhor. Tirar, Pai, os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Assim eu abençoo o teu povo, Pai.
Que nós venhamos ter um dia abençoado na Tua presença. Visita aqueles que estão no trabalho nesse momento. Abençoa o seu trabalho, o seu emprego. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Aqueles que ainda vão trabalhar, abençoa. Em nome de Jesus, Deus. Nós só temos a Te agradecer pelo dom da vida e pelo dom, Senhor, de correr atrás das Tuas bênçãos. De correr, Senhor, todos os dias, Deus, e servir os nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de servirmos uns aos outros. Assim, Deus, eu Te louvo, Te exalto, Te glorifico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. A live vai ficar salva. Se você perdeu, assiste lá. Amém. O nosso devocional de hoje. Pega as dicas e faça o seu devocional. Amém. Um bom dia a todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.